Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa, viu, Eric? Inclusive, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, porque a Brasília não para, as movimentações sempre acontecendo. E hoje o Ciro Nogueira decidiu aceitar a nomeação para a Casa Civil, feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Queria saber como que você está vendo essa questão aí, como que essa questão política e esses arranjos, né, essa reforma ministerial aí, está impactando nos mercados, está impactando na vida política aí de Brasília? Pois é, Felipe, essa movimentação sobre o ponto de vista do mercado financeiro não teve muito impacto na Bolsa, foi oficializado ali no final da manhã, né, a nomeação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, lembrando que a Casa Civil é o principal ministério da esplanada dos ministérios, tudo que é feito nos outros ministérios, Felipe, tem que passar por lá, é por lá que tem a chancela. Por exemplo, se for fazer uma medida provisória, Paulo Guedes for fazer uma medida provisória, ele tem que encaminhar para a Casa Civil e a Casa Civil, depois com a assinatura do presidente, que encaminha para o Congresso Nacional. Então, não teve nenhuma grande repercussão no mercado, até porque Brasília também está em recesso, então o Congresso está em recesso, não tem nenhuma atividade dentro do Congresso no dia de hoje, mas o fato é que a gente tem que colocar um alerta para vocês, que é o seguinte: o Ciro Nogueira, que é um cara que tem mais de 30 anos de política, é um cara que tem muita bagagem aí, representa o famoso Centrão, vai fazer parte agora do núcleo duro do governo. Como eu disse, a Casa Civil é o principal ministério, e ali ele vai fazer parte das tomadas de decisões a partir de agora. É um novo momento do governo, é um momento em que um político vai estar ali, então, com as rédeas de algumas tomadas de decisão. E por que isso é importante? Porque isso acende, de certa forma, um sinal de alerta. Porque a gente sempre vê aqui em Brasília, Felipe, alguns embates entre o Paulo Guedes e a ala política do governo e o Congresso Nacional. E a gente vai ver nos próximos meses questões como orçamento, questões como reestruturação do Bolsa Família, que normalmente impactam a questão fiscal, que normalmente pode trazer aí muita volatilidade, porque sinaliza uma certa instabilidade nas questões fiscais. Então, o Ciro Nogueira entrando no time do presidente Bolsonaro e com ministro da Casa Civil, isso vai fortalecer ainda mais esse braço político, e há uma tendência, assim, de uma pressão ainda maior sobre a agenda do Paulo Guedes, ainda mais tendo como perspectiva aí a aproximação das eleições do ano que vem, das eleições de 2022. Então, o que a gente pode colocar como cenário para vocês sim, o Bolsonaro está confirmando esse casamento com o Centrão, um casamento que, como a gente falou ontem, Felipe, já acontece desde junho do ano passado, mas eu acho que é um momento muito sensível, é um momento em que há uma grande temor por parte dos investidores, e quando a gente fala investidores, são os investidores institucionais, bancos e fundos, de uma possível inclinação do presidente Bolsonaro para questões populistas. E questões populistas são aquelas questões que normalmente impactam justamente a agenda do Paulo Guedes. E tendo o Ciro Nogueira ali no time, tendo o Ciro Nogueira capitaneando aí as decisões no campo da esfera de proposta e nas negociações, a gente tem que colocar um sinal de alerta, porque a tendência é o Ciro Nogueira atender às demandas do Congresso em detrimento de algumas colocações por parte do ministro Paulo Guedes. E aí, a gente agora vai ter que acompanhar como é que vai ser o dia a dia desse desenrolar das atividades. No curto prazo, que eu chamo a atenção para vocês, é a votação do orçamento, que deve acontecer só no final de agosto, que a proposta ainda vai ser encaminhada ali no início de agosto, e depois um tema que vai ser muito quente, vai ser bastante tenso, que vai ser essa questão da reestruturação do Bolsa Família. Pois é. Eric, você falou essa questão do ministro Paulo Guedes aqui, eu estava pensando, né? A gente
pelo que eu me lembro, a gente tem conversado desde o ano passado sobre a participação mais efetiva do Paulo Guedes ali em toda aquela articulação do governo, né? Propondo as reformas, propondo mudanças, propondo as privatizações. E agora, com essa reforma ministerial, talvez ele perca ali a área do trabalho, talvez perca alguma questão ali do planejamento. A gente vê que o próprio Ministério da Economia, que era, né, o ministro, o posto piranga do presidente, que tinha ali toda aquela a confiança e era depositário ali de toda a rédea da questão econômica do Brasil e de crescimento também, ele vai, né, perdendo um pouco de espaço ali. Isso preocupa, de alguma forma, os investidores? Isso já, de repente, está meio ali no radar? Como é que funciona essa situação, no seu ponto de vista? É uma ótima colocação sua, Felipe, porque o ministro Paulo Guedes sempre defendeu não desmembrar o superministério dele, né? E eu acho que o principal sinal de que a gente está num novo momento, e é um momento em que a política, então, se sobrepõe às demais questões, é justamente esse, é com Ciro Nogueira indo ali para as decisões, indo para o núcleo duro do governo, e também o fatiamento do ministério do ministro Paulo Guedes, justamente para atender a classe política, porque esse fatiamento vai atender ali ao Onyx Lorenzoni, que é um deputado federal, ele vai possivelmente disputar o governo do Rio Grande do Sul no ano que vem. Então, a gente vê que a gente está num novo momento, a gente está virando esse semestre e vendo a política se sobrepondo às demais questões. E eu vou mais além, Felipe, a gente está vendo não só na questão do Paulo Guedes, a gente viu que os dois últimos ministros da Casa Civil eram militares. Então, é a política se sobrepondo aos militares, porque o ministro que está saindo, o ministro Ramos, era um general e agora vai para uma secretaria, e também a gente está vendo a política avançar nessa esfera aí do superministério do ministro Paulo Guedes. Se a gente for tirar uma foto pegando essas peças, a leitura que a gente pode fazer é que a política está cada vez se impondo cada vez mais aqui na agenda do presidente Bolsonaro. E é aí que fica aquele alerta inicial que eu coloquei para vocês. A política tomando espaço, a política avançando, escanteando militares, escanteando Paulo Guedes, fica o alerta de quais são os desdobramentos disso, qual é a possibilidade de o Bolsonaro em algum momento apertar esse botão do populismo, e como ele vai estar abraçado ali agora por esse novo entorno, vai estar abraçado por um núcleo duro formado por políticos e espaços dentro do governo sendo cada vez mais ampliado para políticos, a gente então tem que colocar isso no radar, porque existe sim a possibilidade de esse botão ser apertado, e é aí que mora a grande preocupação do investidor. Porque uma vez apertado, Felipe, significa que devem ter mais gastos, significa que pode ter um descontrole aí de alguns gastos, justamente para tentar fortalecer o presidente Bolsonaro em 2022, que é um ano eleitoral. E aí a gente pode até fazer um paralelo, isso pode casar também com as questões das pesquisas que já mostram no dia de hoje uma certa perca de popularidade por parte do presidente Bolsonaro, que tem a cabeça política, ele veio do meio político. Então eu não acharei estranho se ele apertasse esse botão, e agora nesse momento a gente vê que cada vez mais ele se ladeando, ele fazendo um petit comitê dele ali, justamente de políticos que têm já essa experiência aí em outras ocasiões. Uhum. Ô, Eric, tem umas perguntas no nosso chat aqui para você. Vou passar aqui do Ulisses Souza. Ele falando: a possível vitória de um candidato de esquerda tende a espantar os investidores, esses institucionais que você estava comentando, que sempre ficam no radar. E aí eu até complemento, né? Ou os investidores, eles acabam meio que se adaptando ao governo e buscando formas ali de colocar os seus interesses, as suas vontades ali para funcionar independentemente de quem esteja no governo. Quem é a pergunta, Felipe? É do Ulisses Souza. Ulisses, acho que vão ter vários momentos, tá, nessa questão. A gente vai ter um primeiro momento que vai ser no final do ano, que a gente vai começar a ver isso bastante latente, que são as pesquisas trazendo aí
uma possibilidade de segundo turno com o ex-presidente Lula ou com alguém do centro-esquerda, ali a gente já vai ter uma volatilidade muito grande. E aí, complementando a sua pergunta, Felipe, eu acho que essa volatilidade, essa tensão vai até o dia da eleição e depois, posteriormente, ao resultado da eleição, ali em novembro, dezembro, mas eu acho que depois existe uma acomodação, Felipe, que é a partir do momento que se vier uma vitória centro-esquerda, de como vai ser composto aí esse novo governo. Se lembra que quando o ex-presidente Lula foi eleito, um dos primeiros gestos que ele fez para o mercado financeiro foi justamente trazer o Henrique Meirelles para o Banco Central. Então, assim, ali já foi um primeiro movimento de que não haveria grandes rupturas. Então, assim, eu acredito num certo tensionamento. Para a galera que fica de olho no dólar, tradicionalmente, ano de eleição, isso tem muito impacto, tem muita volatilidade, mas eu acredito também numa acomodação posterior por parte dos investidores, até porque esses investidores institucionais também ganharam muito na gestão do PT durante um bom tempo. Então, a depender de como vai ser feito o day after, de como vai ser a composição de um novo ministério, de como vai ser o plano de governo de uma possível vitória centro-esquerda, essa acomodação vem naturalmente, porque, querendo ou não, o Brasil ainda tem grande potencial de atração, tem grande potencial dentro do campo de infraestrutura, tem grande potencial em várias áreas, e a turma não vai querer ficar de fora de um país emergente como é o Brasil. Então, há possibilidade de choques momentâneos, mas eu acredito, Felipe, como já aconteceu na história, há espaço para acomodações posteriores. Tá certo. O Eric, você falou, né, do ex-presidente Lula trazendo ali o Henrique Meirelles, lembra o vice dele ali, José de Alencar, do ramo do empresariado também, né, fazendo essa conexão dele com o mercado, com os empresários. Aí é impossível também não fazer um paralelo aí, o presidente Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes fazendo esse aceno e trazendo o Paulo Guedes para marcar ponto ali com o empresário, com o mercado, enfim, sinalizando, né, que tem esse jogo de cintura, que tem esse diálogo, essa articulação com todo mundo, que, claro, a política é muito importante, mas precisa ter esse diálogo com o mercado, que o mercado sempre fica de olho com o que está acontecendo, né? E aí eu e nesse lembrei aspecto, disso agora. Felipe, e nesse aspecto, o próprio ex-presidente Lula, aí já nessa pré-campanha, já tem sinalizado que se for montar uma chapa ou se vier a vencer, quer unificar a esquerda e ir para o centro. E o que significa ir para o centro? É buscar esse desenho que você acabou de traçar aí de 2000, no início dos anos 2000. Então, quando ele venceu a primeira eleição dele. Então, a tendência dele não é ficar ali na esquerda, a tendência é sim ter um balance com o centro. Aí tem que ver quem são os players de centro que iriam compor com essa chapa do ex-presidente Lula e qual é o mindset dele, o que eles trazem aí dentro das questões que envolvem o mercado financeiro e também o setor produtivo. Ô Eric, tem mais uma pergunta aqui do Danilo Canguçu, ele falando o seguinte: boa tarde, Eric, boa tarde a todos. O Arthur Lira vem falando sempre nos eventos e dando sua palavra sobre a aprovação da reforma do imposto de renda, reforma administrativa. Você acha que isso vai sair no segundo semestre? Aí ele completa assim: eu não acredito, e olha que a gente precisa dramaticamente. Enfim, como você vê essa questão aí do Arthur Lira falando que provavelmente vão sair essas reformas? Danilo, esse é um ponto muito importante, até estava montando um relatório agora, tratando dessa questão especial da reforma tributária do imposto de renda, com as peças do nosso quebra-cabeça de hoje, eu acredito na aprovação, tá? E quais são essas peças para trazer para você? Uma delas, você já até cantou a pedra, é o presidente da Câmara a favor da proposta. Isso facilita demais, isso ajuda a organizar, ele colocou esse tema como prioridade. No ano passado, a gente não tinha isso. O ex-presidente Rodrigo Maia ficava andando de lado com esse tema, não era um tema que avançava. Então,
essa é a primeira peça desse puzzle da reforma. O presidente da Câmara é favorável. Um outro ponto é o governo também é a favor dessa proposta. Aquela outra proposta também que eu comentei anteriormente, o governo não participava das conversas, aquela proposta que pegou mais o consumo, que foi discutida durante quase 2 anos dentro de uma comissão, e depois dessa comissão não foi feito mais nada. O Paulo Guedes não participava das conversas porque ele era completamente contrário ao que estava sendo discutido. Então, a gente tem duas peças que se encaixam e que sinalizam aí que há espaço para avançar. Uma outra terceira peça que eu trago para você, que embasa essa afirmação que eu coloquei de possibilidade de aprovação, é o fato de que o relator da proposta, Danilo, tem sinalizado por diversas ocasiões estar aberto a mudanças no texto. Ele não tem sido inflexível. E uma das principais que eu chamo a atenção é justamente naquela questão que trata de estados e municípios. Nessa proposta preliminar, que foi apresentada ali no último dia 13, com a perda de receita, com a perda de arrecadação, isso vai impactar diretamente ali os estados e municípios. Porque, lembrando, parte do fundo que é destinado para estado e parte de fundo de participação que é destinado aos municípios tem como base o imposto de renda. Então, quando o relator coloca redução de imposto de renda, isso vai impactar ali na ponta no prefeito, isso vai impactar ali na ponta no governador. E semana passada o relator já sinalizou que vai tentar buscar uma calibragem para que estados e municípios não percam tanto com essa reforma. Qual a importância disso? Qual a importância de ter um relator flexível, principalmente nesse aspecto de estados e municípios? Por quê? O vereador, o prefeito lá na ponta, é o cara que vai fazer a teia eleitoral dos parlamentares, que vão estar em eleição em 2022. Então, ter o prefeito ao seu lado facilita a sua reeleição. O contrário também funciona, tá, Danilo? Ter um prefeito chateado contigo pode dificultar a sua reeleição. Então, quando você traz para dentro da reforma um entendimento, um certo consenso por parte de governadores e prefeitos, isso, então, ajuda a andar a reforma. Do contrário, também pode acontecer. Se não encontrarem essa calibragem, ou se essa calibragem não ficar contento, isso pode ser um dificultador. Mas a peça que a gente tem hoje é o quê? É a sinalização de que o relator quer atender a governadores e aos prefeitos. Então, com essas 3 peças que eu trouxe para você, o presidente da Câmara favorável, o governo atuando favorável, o relator flexível, eu acredito na votação. E aí tem um outro elemento, que a gente está falando de um projeto de lei. O projeto de lei é mais simples de ser votado, precisa de menos quórum, precisa de uma maioria simples para ser votada, então não é tão problemática as discussões dentro de um plenário da Câmara. Mas chama a atenção que a gente está falando de cenário Câmara dos Deputados, tá, Danilo? Na sequência da Câmara, essa proposta deve ir para o Senado. E lá no Senado, a gente ainda não tem nenhuma peça desse puzzle para te apresentar, para dizer, não, de fato, eles estão comprados na ideia de avançar a reforma tributária do imposto de renda por lá. Isso ainda está em aberto, então, como o cenário do Senado ainda está em aberto, é possível, sim, que a gente não veja concluída essa reforma neste ano no Congresso. Mas eu acredito no avanço na Câmara dos Deputados, em razão dessas peças que eu coloquei para você desse puzzle. Ô, Eric, inclusive essas peças aí que você estava falando, e existem outras também, eu estava pensando aqui, você comentou a respeito de governadores e prefeitos que estão dando uns pitacos ali, querendo fazer algumas modificações por conta de alguns interesses, claro, dos seus estados, dos seus municípios, questões arrecadatórias e tudo mais. Também existem algumas entidades que querem fazer algumas modificações nos textos, algumas até já lançaram um manifesto aí com alguns pontos detalhando ali que tipo de mudanças seriam interessantes de ter. Enfim, a minha pergunta para você é a seguinte, pela urgência desse projeto, pela necessidade de aprovar, até já faz um tempo até que o governo propôs, essas discussões, se vai, volta, mexe aqui, fatia dali, corta ali, inclui acolá, isso aí pode acabar transformando esse projeto, de repente, num Frankenstein ali, que acaba atendendo todo mundo e não atendendo ninguém e fique complicada a situação?
Completamente. Eu acho que você colocou de uma forma bem didática. Esses vai e vem, pode sim construir um Frankenstein, até que o governo tem acompanhado todo esse vai e vem junto com o relator, então a importância do relator estar alinhado com o governo de certa forma, impedir que esse Frankenstein no final fique muito, muito estranho. Então, assim, mas há, sim, essa possibilidade, até porque, Felipe, depois de apresentado o texto, existe aquela outra etapa de discussão dentro do Congresso, que são a apresentação de emendas. Essas emendas podem trazer novas alterações, e aí esses setores que você bem colocou, que hoje estão descontentes com a proposta, pode fazer um lobby muito forte aqui dentro do Congresso e conseguir apoio de uma grande maioria dos parlamentares. E aí, não vai ser o texto final do governo, nem vai ser o texto final do relator, vai ser o texto final aprovado em plenário. E essa aprovação pode vir com essas emendas, que são essas alterações na proposta. A gente viu outros temas parecidos, que acabaram também sendo desfigurados ou acabaram saindo como um Frankenstein, como você colocou. Vamos colocar um tema mais recente, que foi aquela questão da medida provisória da Eletrobras, que teve uma polêmica muito grande. Ela nasceu de uma forma e saiu do Congresso completamente desfigurada, teve muita polêmica, acusação de parlamentares sendo beneficiados por alguns setores envolvidos, etc. Então, esse é um tema, sim, que suscita essa possibilidade, mas no final das contas, Felipe, dentro da dinâmica de discussão e votação de uma proposta, existe o veto presidencial. O presidente ainda pode vetar aquilo que achar muito estranho, o presidente ainda pode não concordar, e aí depois desse veto, logicamente que esses vetos ainda vão para um novo round, que seria a votação dentro do Congresso. Mas existe sim essa possibilidade, e a gente está monitorando justamente para tentar entender como ela vai sair da Câmara dos Deputados, e se é uma forma que atende ao time do Paulo Guedes e também aos demais envolvidos. Uhum. Pois é, porque a preocupação, eu acredito que seja não desviar o foco, né? Você tem um objetivo com essa proposta de reforma, e aí quando vai incluindo várias emendas, várias questões ali, atendendo pedidos de entidades, governadores, prefeitos e outros parlamentares ali, inclusive do governo, talvez o foco não fique o mesmo, né? Então, a minha pergunta foi mais nesse sentido de não perder o foco, né? Já que precisa reformar, precisa mostrar ali um caminho para fazer essas alterações na tributação que seja conduzido. Mas você tocou num assunto interessante, Eric, que até para a gente não entrar muito em polêmica aqui, você falou do veto presidencial e o presidente Jair Bolsonaro está falando aí que vai vetar pelo menos uma boa parte ali do fundo eleitoral. Como que está essa questão aí? Você falou a respeito de Bolsa Família, que acende o radar do investidor para algum risco fiscal ali. Essa questão do fundo eleitoral também acende um radar ali, que uma luz amarela. Como que funciona isso? A questão do fundão, também para falar de uma forma bastante didática, o que aconteceu? Os parlamentares votaram ali no apagar das luzes esse aumento de 2 bi para 5,7 bi em possibilidade de gastos com as campanhas em 2022. Mas a proposta que tratou isso se chama LDO, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É como se fosse uma sinalização do que vai ser gasto. O que realmente pode ser gasto vem num segundo momento, vem numa outra proposta, que é aí que eu falei para vocês, que é a lei orçamentária do ano que vem. Essa outra proposta que chancela, o Congresso vai, os parlamentares, os partidos vão poder gastar X em 2022. A LDO sinaliza o quanto, o limite, mas é nessa outra proposta, a LOA, Lei Orçamentária Anual, que define. Então, é por isso que o que deve acontecer? O presidente Bolsonaro deve vetar completamente aí um valor de 5,7 bi, porque tecnicamente ele não pode fugir disso, mas quando vier a proposta do governo, que deve ser agora no começo de agosto, deve estar previsto ali os 4 bilhões
para a turma poder gastar com a campanha. Nesse jogo, Felipe, é um jogo que acaba acomodando todo mundo, porque os parlamentares, os partidos queriam mais recursos para a campanha, a previsão inicial era de 2 bilhões e estão saindo com 4 bilhões. Então, é aquela jogada de que vamos jogar lá em cima para ver se cola, mas eles estão mirando ali um meio termo. Isso aqui é muito tradicional na política, muito tradicional no dia a dia das negociações. Então, eles não estão levando 5,7 bi, mas estão levando 4 bi, que já é o dobro do previsto inicialmente, e isso deve acalmar a turma aqui no Congresso, porque o veto total ou a previsão de só 2 bilhões para os gastos nas eleições de 2022 poderia gerar algumas retaliações aqui no retorno das atividades do Congresso ali em agosto. E quais são essas retaliações? São justamente travar a discussão de algumas propostas que estão na agenda do Paulo Guedes, que hoje tramitam dentro do Congresso. Então, acredito que foi uma boa acomodação dentro do contexto político, logicamente. A gente aqui não está tratando especificamente se 4 bi é muito ou é pouco, sobre o aspecto de gastos eleitorais, mas dentro do contexto político, acredito que há uma acomodação, e essa acomodação, então, tira da frente a possibilidade de retaliações na agenda. E lembrando, gente, que a partir de agosto, o calendário vai estar muito curto aqui em Brasília, tá? A partir de agosto, a dinâmica aqui vai ter que ser um pouquinho mais acelerada, principalmente com relação a reformas, privatizações e outros temas, porque quanto mais próximo ali de outubro, mais vai ficar difícil votar temas de interesse do governo, porque a partir de outubro, que é um ano antes das eleições, os partidos aqui começam, então, a virar um pouco a cabeça para a eleição de 2022 e começam a vender mais dificuldade, porque o pensamento que vai se estabelecer aqui, Felipe, é o seguinte: eu não vou apoiar o presidente Bolsonaro na reeleição dele em 2022. Então, por que eu vou votar algum tema de interesse dele que pode justamente fortalecê-lo em 2022? E aí, quando a gente está colocando isso, a gente está, logicamente, olhando para o centro. A gente está olhando ali os partidos que estão aqui hoje, ajudam em algumas votações da agenda econômica, mas que podem passar a criar dificuldades em razão da questão eleitoral. Tá certo. Inclusive, essa questão aí que você falou, eu lembrei das nossas conversas quando o governo apresentou aquela proposta de reforma tributária. Você falou: não, Felipe, é assim mesmo, joga lá em cima, corta aqui, corta ali, chega mais ou menos no que eles querem. E essa questão do fundo eleitoral aí, exatamente a mesma coisa. O Eric já vinha cantando a pedra aí desde daquela vez lá e sempre que a gente se fala. É isso aí, Eric. Valeu então, chegamos aqui quase no final da nossa programação. Agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente, sempre muito bom bater esse papo contigo, essa visão aí que você tem direto de Brasília, trazendo bastidores, trazendo tudo que você apura por aí. Valeu, Eric, um abraço para você, até a próxima então. Eu que agradeço, Felipe. Hoje eu senti falta do Morales. Cadê o Diego? O Daniel tá aqui do meu lado, tá aqui do lado, ó. Poxa vida. É que ele Daniel, tá sentado ali, não fez pergunta hoje. ele tava monitorando a geada que veio do sul. Apareceu, Morales. Mas valeu, eu que agradeço a participação de vocês. Não, mas na próxima eu faço mais pergunta, que eu estou monitorando aqui a geada no sul. É isso aí. Obrigado, gente. Forte abraço para o Ulisses e para o Danilo que participaram hoje com a gente.